prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus. Nós estamos concluindo o módulo 9, o significado das leis de progresso e trabalho em nossas vidas. Hoje nós refletiremos sobre o tema, o sentido do trabalho e do repouso em nossas vidas. O objetivo do nosso encontro de hoje é refletir sobre trabalho e o repouso no nosso cotidiano. Vamos começar meditando sobre a necessidade do trabalho e do repouso. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, Filho de Deus, aprendiz da vida, capaz de trabalhar pelo seu progresso intelecto-moral, desenvolvendo o senso moral. Nesse âmbito, como você vê o sentido do trabalho profissional em sua vida? Você tem sentido o trabalho profissional fazendo parte da sua vida como espírito imortal? E o sentido do trabalho voluntário em sua vida? Ele faz parte da sua vida? Você tem se voluntariado para ser útil à coletividade, independente de fatores financeiros? E o sentido do repouso? Você tem repousado o suficiente para que você se restabeleça física e emocionalmente do trabalho? Como tem sido o repouso para você? Na medida certa, aquém das suas necessidades ou além das suas necessidades? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nós vamos começar as nossas reflexões com a questão 674 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos benfeitores: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E aí, gente? O trabalho faz parte, é uma lei da natureza? O que vocês acham? Com certeza, né? Vamos ver a resposta dos benfeitores. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então vamos ver essa resposta dentro de uma visão reflexiva, abrangente. Então nós vemos muito claro que o trabalho é lei divina, a lei do trabalho. E é uma necessidade. E aí os benfeitores dizem que a civilização, nós já estudamos o progresso da civilização neste módulo, obriga o homem a trabalhar mais. Por que isso?
Por que a civilização obriga o homem a trabalhar mais? O trabalho hoje é diferente do trabalho na época das cavernas, por exemplo? O trabalho de uma pessoa na nossa sociedade é diferente de um índio que ainda vive na floresta amazônica, mesmo em nossos dias, que é aqueles que ainda não estão aculturados, que vivem de uma forma natural. É diferente? É diferente. Porque qual é a diferença entre o trabalho que nós realizamos e o trabalho de um homem das cavernas, ou mesmo, modernamente, de um índio daqui da Amazônia que ainda vive isoladamente lá na sua aldeia? Então a visão materialista leva as pessoas a quererem consumir mais, tem muito mais coisas para se consumir, e aí a necessidade de trabalhar mais para consumir. Isso é ruim ou é bom? Quando entra no âmbito do materialismo puro e simplesmente, passa a ser ruim. Mas na essência não é ruim, porque vai ampliando a necessidade de que o que acontece na intimidade do ser humano com a ampliação da civilização. O que acontece, por exemplo, conosco, diferente de uma pessoa que vive numa vida ainda primitiva? O desenvolvimento da inteligência, exatamente isso que a Antônia falou. Né? As necessidades e a abrangência daquilo que nós vamos fazendo faz com que nós ampliemos a nossa inteligência, que é uma das funções do trabalho, como vamos ver na próxima, na questão 676, na verdade, não é a próxima. Vamos retomar a questão 675 que nós já estudamos. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? E aí, o que vocês acham? Não, né? Realmente não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Como assim o espírito trabalha? O que os benfeitores estão querendo dizer aqui? Eles estão falando dos desencarnados? Eles estão falando do espírito imortal, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Como que o espírito trabalha? O que nós estamos fazendo agora? Aqueles que estão assistindo o nosso estudo reflexivo, seja aqui ou seja na internet. Estamos trabalhando? Sim, esse é um trabalho do espírito. Quando nós estamos numa leitura, fazendo uma leitura de uma obra, estamos trabalhando? Estamos. Quando nós estamos fazendo, por exemplo, meditação, a pessoa em estado de relaxamento, fazendo todo um trabalho de introspecção, ou da meditação oriental, de não pensar em nada, ou a meditação com visualização, isso é trabalho? É. Para a pessoa que está acostumada com o trabalho do ponto de vista de fazer coisas, isso é trabalho? Isso que nós acabamos, essas questões todas que nós acabamos de elencar é trabalho para a pessoa que está habituada a fazer coisas, porque ela não está ocupada com o que é material. Então nós ainda temos uma visão de trabalho focada no fazer coisas para fora. Essa resposta dos benfeitores vem para ressignificar essa visão de trabalho estritamente material, no fazer coisas, né? Ou mesmo um estudo para fazer coisas. Tudo aquilo que faz com que o espírito se torne melhor é trabalho. Quando nós estamos fazendo uma reflexão para a prática de uma virtude, estamos trabalhando? E que tipo de trabalho é esse? Espiritual.
Qual a importância desse trabalho? É pequena? É o maior trabalho que nos cabe. É o trabalho que ninguém pode fazer por nós. Ou alguém pode desenvolver virtudes por nós? Não. Então, conectar com as leis divinas, desenvolver virtudes, ninguém pode fazer por nós, só nós mesmos. Então, quando nós nos ocupamos desse tipo de trabalho, nós estamos fazendo o trabalho mais sagrado possível na encarnação. O cérebro nessa situação trabalha? Sim, o cérebro faz parte do corpo, mas não é trabalho com as mãos, não é trabalho braçal. E muitas vezes nós ainda temos a visão de que trabalho é algo mais que operamos fora de nós. Qual é a virtude ligada à lei do trabalho? Alguém lembra? Operosidade. Por que operosidade? Quando nós estamos fazendo um trabalho material, nós estamos operando onde? Nós estamos no nível do fazer, operando no mundo. Quando nós estamos fazendo uma reflexão, no sentido de praticar uma virtude, nós estamos desenvolvendo a virtude da operosidade ou não? Sim, no nível mais profundo do desenvolvimento dessa virtude. Então, onde nós estamos operando? No nível do ser espiritual que somos. Naquilo que existe de mais profundo e intrínseco em nós, que é o ser. Que ninguém pode fazer por nós. Essa operosidade interna. Operar na nossa intimidade mais profunda. Então, essa resposta do Livro dos Espíritos faz com que nós tenhamos uma visão muito mais ampla da questão do trabalho. A partir dela, nós vamos entender melhor a questão 676. Vamos lá. Por que o trabalho se impõe ao homem? Pergunta Kardec. Sabendo que existe essa questão, essa díade, trabalho material e trabalho do espírito, qual é o sentido dessa resposta, dessa pergunta? O que ela vai nos levar? Vamos ver? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Vamos ver a abrangência dessa resposta, que é muito significativa. Primeiro, os benfeitores falam que o trabalho é consequência da sua natureza corpórea, mas os espíritos desencarnados não trabalham. E como trabalho, o espírito superior, às vezes eles têm as 24 horas preenchidas por dia. Então, por que o trabalho é uma consequência da natureza corpórea? O corpo, as necessidades no corpo são diferentes do mundo espiritual. O trabalho no mundo espiritual, ele é obrigatório ou ele é voluntário? Ele é voluntário. Porque o espírito morre de fome? Não. Se uma pessoa não trabalhar no mundo espiritual, ele pode até, se ele for um espírito materializado, passar fome, mas ele não morre de fome. Agora, se nós não trabalharmos e não tivermos alguém que nos sustente, nós podemos perecer. Se não tiver uma habitação adequada, alimentação adequada, nós podemos perecer. Por isso que ela é algo que
ninguém pode fugir. Do caso do ser encarnado, não temos como fugir do trabalho. É uma necessidade. Aí os benfeitores dizem que ele é uma expiação. Qual é o sentido de expiação aqui? Lembra que nós estudamos o conceito de expiação no módulo sobre a lei de causa e efeito? Lei de liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Nós estudamos no nível profundo o que significa expiação. Que tipo de expiação eles estão falando aqui? Existem 2 níveis de entendimento da palavra expiação. Existe o nível estrito e o nível amplo, lato sensu, estrito sensu. No nível estrito, o que é expiação? É um resgate de débitos passados. O trabalho está nesse rol? Não. E qual é outro tipo de expiação? Nas duas é para extrair a pureza. Nos 2 níveis. Mas a expiação, quando nós estudamos a lei da reencarnação também, nós estudamos esse conceito de expiação. Que os benfeitores falam que o objetivo da reencarnação é a expiação da humanidade. Todos estamos em expiação, no sentido amplo da palavra, não no sentido estrito. Podemos estar nos 2, no sentido amplo e no sentido estrito. A expiação no sentido amplo, vamos recordar aqui, é exatamente aquilo que propicia ao espírito o aprimoramento intelecto-moral. Extrai a pureza a partir das experiências no corpo, que são próprias do corpo. Por quê? Que tem esse caráter de expiação e não apenas de provação. Porque toda expiação é uma prova, nem toda prova é expiação. Então vejamos, a pessoa que está reencarnada só pelo simples fato de precisar trabalhar, isso já é algo diferente do que existe na dimensão espiritual? Independente da pessoa ser operosa ou não, ela não está submetida ao trabalho? Para a pessoa que não é operosa, o que acontece toda segunda-feira? A pessoa que ainda não desenvolveu a operosidade enquanto virtude, ou não está em desenvolvimento, melhor dizendo. O que acontece toda segunda-feira? Um sofrimento. E para o trabalho, qualquer que seja, para uma pessoa que ainda não tomou consciência de que a operosidade é fundamental, ir para o trabalho é uma tortura. E aí o que acontece? A pessoa, ela abomina a segunda-feira e ela dá graças a Deus quando chega a sexta ou sábado, meio-dia, que ela não vai ficar pelo menos algum tempo sem trabalhar nada. E normalmente a pessoa fica numa ociosidade, né? Você quer saber se uma pessoa está sendo operosa, ela está desenvolvendo operosidade, veja como ela passa o fim de semana ou como ela passa as férias. Quanto mais sensualista é a pessoa, mais preguiçosa, mais repouso excessivo ela quer praticar, significa que ela ainda não se conectou com essa visão do trabalho enquanto expiação, como um processo de desenvolver a pureza. Ela está sendo forçada pela vida a viver daquela forma. Isso significa que ela não vai aproveitar a existência? Aqueles que estão sendo forçados a trabalhar para não morrerem de fome, significa que não vão aproveitar a existência? Ou aproveitam num nível bem menor do que poderia aproveitar? Aproveitam num nível bem menor. A evolução se dá quase que num processo horizontal e não como deve ser na vertical da vida, centrada
na lei e nas virtudes. Então vejamos, mesmo nessas condições mais forçosas, a pessoa de alguma maneira aperfeiçoa a sua inteligência ou não? Se ela vai fazer alguma coisa, vai aprender alguma coisa, ela está desenvolvendo a inteligência? Por mais rudimentar que seja, sim. Então, veja como é bonito isso do ponto de vista da lei. Quando nós estamos encarnados, independente da nossa vontade ou não, nós somos, aí sim, obrigados a trabalhar quando nós não estabelecemos a nossa vontade. E mesmo nesses casos, o Espírito aperfeiçoa a sua inteligência. Ao aperfeiçoar a sua inteligência, vai chegar um momento que ele passa a trabalhar por espontânea vontade, ou não? Mesmo o trabalho material passa a ser algo prazeroso e espontâneo para o espírito, de tanto repetir experiências forçosas, mas que é forçoso no sentido de que ele precisa dos meios de subsistência, mas ao mesmo tempo vai desenvolvendo a inteligência. E o que acontece quando o espírito desenvolve a inteligência? Nós já vimos isso nesse mesmo módulo. O desenvolvimento intelectual favorece o lado moral. Nós vimos isso na lei do progresso. A partir do momento que o espírito ele se torna mais inteligente, mais capaz de perceber a realidade da vida, ele vai sentir vontade de desenvolver moralmente. Aí ele começa a desenvolver a virtude da operosidade. Não apenas trabalhar por uma questão puramente de necessidade de subsistência, mas trabalhar para desenvolver moralmente. E aí a inteligência vai favorecer esse processo todo. Então, por isso que os benfeitores dizem, sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância, porque ele não desenvolveria a sua inteligência, não desenvolvimento da inteligência não desenvolve também no aspecto moral. Então, não há o desenvolvimento intelecto moral que nós vimos nesse módulo também. E aí eles dizem, por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Quando a pessoa tem dificuldade com relação à atividade mais corporal, a compensação via inteligência. Vamos ver isso num gráfico para melhor compreensão. Vamos ver as funções do trabalho nesse gráfico, bastante interessante. A partir dessa questão nós desenvolvemos esse gráfico aqui. Nós podemos dizer que o trabalho tem duas funções. Uma vertical, nós estamos vendo aí na tela, nessa reta, e uma horizontal. E o trabalho é a resultante dessas duas retas. A função vertical, aliás, a função horizontal primeiramente, é exatamente o meio de subsistência, na qual o ser humano obtém alimento, segurança de uma moradia digna, bem-estar para si e para seus familiares. Acontece com essa função do trabalho a transformação do mundo externo. É isso que gera as necessidades da civilização que nós vimos na questão 674. Todo o movimento do espírito desenvolvendo a sua capacidade de manipular o mundo externo, o meio ambiente, propiciando cada vez mais conforto, cada vez mais segurança, cada vez mais possibilidades que ampliam a necessidade do trabalho, mas também amplia tudo isso que está aqui. Nós não vivemos só a cata de alimentos, nós temos geladeira para guardar os alimentos, para as provisões, tudo
que é bem diferente de uma vida primitiva, que o homem só vive em função da subsistência. Quando nós não vivemos apenas no nível da subsistência, o que acontece? Nós vamos ter mais tempo de trabalhar as questões morais, as questões intelectuais. Porque imaginemos se nós fôssemos caçar o nosso alimento do almoço. Você passava a manhã toda caçando o alimento, seja do extrativismo, de raízes ou de caça, pesca e outras coisas mais, depois preparando o alimento e depois já indo atrás do jantar, Imagina, a vida dessa forma, ela se resume a quê? A subsistência material. Aí, claro, existe aperfeiçoamento da inteligência, sim, através de meios da pessoa melhorar a forma de caça, de pesca, de extrativismo e tudo mais. A agricultura foi desenvolvida a partir disso tudo. Mas ficar só nisso aí é muito pobre, só na função horizontal do trabalho. Então, nós vamos ter a função vertical. Quanto menos tempo nós gastarmos na função horizontal, mais tempo vai sobrar para a função vertical. Qual é a função vertical? Aperfeiçoamento interior. Desenvolve a capacidade de pensar e sentir, aperfeiçoando a sua inteligência e sentimentos. Acontece nesse nível do trabalho a transformação interior. Então nós temos a transformação externa do mundo onde vivemos e a transformação interna do nosso mundo interior. Vejamos que o lado horizontal é o lado transitório, que vai ficar por aqui. O que nós levamos do nosso trabalho profissional e voluntário? Tudo aquilo que nós conquistamos na vertical da vida. É isso que nós vamos levar para sempre. Enquanto que qualquer atividade, por mais que ela ofereça recursos materiais, financeiros, ela é secundária porque ela está nesse nível horizontal. Tudo que é do nível horizontal é transitório. Tudo que é do nível vertical é permanente no ser. Vamos para a questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E aí, gente? Nos mundos como Júpiter, por exemplo, as pessoas trabalham? Nos mundos felizes, trabalham? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então vejamos, muito interessante a resposta. Se o trabalho fosse só as coisas materiais, só dava para trabalhar em mundo primitivo, de expiação e prova, e no máximo a regeneração. Aí depois ia ficar todo mundo ocioso. Porque nos mundos mais... Tem mundos que os benfeitores falam que tudo é feito pelo pensamento. Você pensa e você vai manipular diretamente do fluido cósmico universal a sua necessidade. Então, o trabalho, como é toda ocupação útil, quanto menos material é o mundo, mais espiritual vai ser o trabalho. Porque aí eles colocam muito claro: não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício. Por que a ociosidade seria um suplício nessas condições? Suplício é algo extremamente desagradável, algo que gera um estado muito infeliz para o espírito. Mas não tem tanta gente que daria tudo para ter uma vida assim, que ela não precisasse trabalhar, que tivesse escravo para fazer tudo por ela? Por que para esse nível de vida e espírito seria um suplício? Se o espírito está desenvolvido, o que ele já desenvolveu? Operosidade.
Qual é o vício egóico? Que é exatamente a ausência da operosidade, a ociosidade. Então, a ociosidade, para o espírito que já conquistou profundamente a operosidade, é um suplício. Para o espírito preguiçoso, a ociosidade é o quê? Uma beleza. Ele gostaria de segunda a segunda ficar o tempo todo ali na ociosidade. E aí, deixa que a vida me leve, né? E vai. Só que não desenvolve nem intelectualmente, nem moralmente. Uma vez desenvolvido, não tem volta. Então, o espírito que habita esses planetas mais evoluídos, eles já são operosos por natureza. Eles já desenvolveram isso em si mesmo e passa a ser qualidade intrínseca dentro deles. Então, qualquer ociosidade, qualquer momento de ociosidade vai ser um suplício. Como já é um suplício mesmo na Terra para aqueles que já desenvolveram a operosidade. Aqueles que já desenvolveram a operosidade, quando por algum motivo necessitam ficar, ou necessitam não, eles são obrigados a ficar num processo de ociosidade, a pessoa fica mal. Por isso que nesse momento é muito importante que o espírito esteja em sintonia com ele mesmo, para ele trabalhar espiritualmente, para não ficar mal. Porque a pergunta muito interessante, nessa questão do gráfico, nos mundos superiores nós seríamos só o vertical? Será? Vamos refletir. Se o mundo é de habitantes corpóreos, o horizontal ainda vai existir, só não existe o horizontal onde? No mundo espiritual. No mundo espiritual, mesmo na Terra, não tem o horizontal, não há necessidade, porque o espírito manipula o fluido universal mesmo de forma subconsciente. No mundo físico, só que é muito diferente a subsistência num planeta de expiações e provas para a subsistência no mundo feliz, por exemplo. Há muita diferença. Então, claro que o mundo mais sutil vai necessitar de menos matéria para a subsistência. Então a alimentação é muito diferente da nossa, a moradia é muito diferente, tudo é muito diferente, mas eles necessitam de coisas materiais. Só que para nós nem seria matéria, os benfeitores falam disso. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Progressão dos Mundos, nesses mundos nós nem perceberíamos a matéria. Tanto é que na Terra fala-se que Júpiter é um planeta gasoso. Ele é gasoso para quem? Ele realmente é gasoso para nós. Mas para quem mora em Júpiter é gasoso? Não, porque eles têm corpos muito mais sutis que os nossos, mas eles vivem em casas. Na Revista Espírita tem verdadeiros palacetes que foram desenhados pelo médium Victorien Sardou, de habitações de Júpiter. São habitações belíssimas, mas eles têm materiais de construções, tudo isso é descrito na Revista Espírita, de uma forma muito interessante. Mas é uma subsistência completamente diferente da nossa. Então, sempre vai haver os dois nos mundos materiais. Enquanto o espírito precisar de encarnar, só não existe isso em que tipo de mundo? Nós já vimos isso no significado da imortalidade em nossas vidas. Alguém lembra? Em que tipo de mundo que não existe mais a função horizontal? No mundo celestes ou divinos, que é a habitação de espíritos puros, que são os sóis, são as estrelas. Elas não são feitas para a habitação de encarnados. Até os mundos felizes, onde tem seres encarnados, vai haver as duas funções. Se é isso, se a operosidade que faz com que os espíritos venham... na verdade, eles vêm com outro, não só pela operosidade que já conquistaram, mas pela profunda amor, justiça e caridade que desenvolveram, né?
É mais do que isso, simplesmente operosidade. Vamos agora para a questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? O que vocês acham? Uma pessoa que tem bens de sobra, não precisa trabalhar? Precisa. Por quê? Se ele não precisa de dinheiro, para que vai trabalhar? Porque existe a função vertical do trabalho, a função do aprimoramento intelecto-moral. Então vamos ver aqui a resposta, que é muito significativa, que abre margem a nós refletirmos uma série de questões aqui. Do trabalho material, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então vejamos o alcance dessa resposta. Quando nós não estamos fazendo um trabalho para a subsistência, que tipo de trabalho nós estaríamos fazendo? Trabalho voluntário. Nós aqui ganhamos alguma coisa para a nossa subsistência aqui na federação? E aqui nós trabalhamos? Trabalhamos ou não? E bastante, né? O grande objetivo aqui é o quê? Vejamos, aqui nós vamos fazer uma divisão entre trabalho profissional remunerado e trabalho voluntário. No caso aqui, a pergunta fala de quem não precisa trabalhar para subsistência. Mas esse tornar-se útil à coletividade depende apenas disso, ou podemos ampliar essa questão? Tem algum milionário aqui na federação, ou algum que não precisa trabalhar, por isso que está aqui? Eu não conheço nenhum milionário que está aqui trabalhando simplesmente para ser útil. Então o que nós estamos fazendo? O que é a possibilidade de, mesmo com o trabalho material, sobra tempo para nós sermos úteis, aperfeiçoando a inteligência, a nossa inteligência dos outros, sem estar focado na questão material? Pode sobrar tempo e nós sermos úteis assim? Vejamos que é uma ampliação do conceito de trabalho. Ele não serve apenas para a subsistência. E isso depende de questões puramente financeiras. Uma pessoa pobre, paupérrima, que trabalha de sol a sol para a subsistência, ela pode ainda assim tornar-se útil, independente de questões financeiras? Um trabalho voluntário? Pode, se ela quiser. Se ela se esforçar, ela pode sim ampliar as suas possibilidades. É claro que quem tem possibilidades maiores é aqueles que têm recursos maiores e têm possibilidades de tempo maior. Mas todos podemos fazer esse trabalho que não está ligado à questão da remuneração propriamente dita, mas que está ligado a nós sermos úteis a nós mesmos e úteis ao nosso próximo. Por isso que eles colocaram aqui, ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Isso gera o
que para nós no nível espiritual? O que eles quiseram dizer com o adiantamento que lhe foi feito? É claro que nós estamos ampliando a resposta, porque a pergunta se trata de quê? Ela se trata daquele que não precisa trabalhar mesmo materialmente. Mas ampliando a resposta para todos nós que estamos aqui, que somos de classe média, média alta, alguns. O que significa isso aqui? Ao adiantamento que lhe foi feito. O que é esse adiantamento que foi feito? Significa recursos provenientes de Deus por adiantamento? Sim. Porque tem muita gente que acha que é rico simplesmente por causa da muita inteligência que ele tem, não é? A providência divina não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. A programação que a pessoa fez antes de encarnar tem tudo a ver. Então a facilidade que muitos de nós temos, outros nem tanto, mas muitos de nós temos do ponto de vista econômico, financeiro, aumenta as nossas responsabilidades frente ao coletivo? Sim. Como aumenta as nossas responsabilidades frente ao coletivo? E nós trabalhamos as duas chagas da humanidade, quando nós trabalhamos o aperfeiçoamento intelecto-moral. Você lembra do que nós trabalhamos? Que são as duas chagas que atrapalham o progresso humano. Lembra o que é? Orgulho e egoísmo. Então, orgulho e egoísmo, quando a pessoa está focada no ter, o que ela faz? Ela quer ter mais. E aí ela às vezes amplia até a quantidade de trabalho material para ter mais. Quando a pessoa resolve por se libertar do orgulho e egoísmo, o que ela faz? Ela aproveita esse adiantamento que vem da divindade, esses recursos que não são exclusivamente por causa da nossa inteligência e da nossa capacidade de trabalho, tem sim a providência divina, e ela se doa coletivamente. Faz sentido isso, gente? Por isso que o trabalho voluntário na nossa vida, nós não estamos fazendo favor a ninguém. Porque muitas vezes nós estamos aqui no trabalho voluntário, não, eu vou fazer favor lá para o Acordé, coitado, ele está lá sozinho na federação, tem tanto trabalho para ser feito. É assim que funcionam as coisas? Não. Vejamos que o trabalho voluntário é algo consciencial, que a partir do momento que nós nos conectamos com essas questões mais profundas da vida, o que o Espírito faz? Ele quer ser útil aos seus semelhantes, independente de ter respaldo financeiro por causa disso. Faz sentido, gente? Independe de sermos ricos, não precisamos de trabalhar, ou ainda estarmos numa situação que precisamos do trabalho material, mas podemos também, sim, nos oferecer de forma útil à sociedade. Só vai ser prazeroso o trabalho voluntário se ele fizer sentido na nossa vida, nesse enfoque que os benfeitores colocam aqui. Você se tornar útil, aperfeiçoando a sua inteligência dos outros, fazendo com que toda a coletividade cresça com esse trabalho. Porque se a pessoa, em qualquer nível, ela se sentir obrigada no trabalho voluntário, o que vai acontecer? Porque não tem gente que faz trabalho voluntário obrigada? Tem pessoas que fazem trabalho voluntário obrigado. Por quê? Porque elas querem fazer barganhas com Deus. Porque se ela não trabalhar, vai que o obsessor pega, vai que acontece isso, vai que acontece uma desgraça ou outra na sua vida. E aí ela vai para o trabalho voluntário como uma forçada. Está nesse nível de utilidade, ela entra no movimento
de não ser útil nesse nível vertical da vida. E aí o trabalho funciona do ponto de vista do aprimoramento do espírito. Quando a pessoa tem esse critério de utilidade, ela pode fazer diferença positiva até no trabalho profissional, indo além da, entre aspas, obrigação, né? É o que acontece com, por exemplo, professores mal remunerados, que fazem diferença positiva na vida de uma criança, e o outro que ganha a mesma remuneração, que faz um mínimo indispensável para se manter naquele trabalho, enquanto que o outro vai além. O que vai além já tem esse critério de utilidade bem estabelecido dentro de si mesmo. E aí não quer simplesmente ter recompensas, sejam materiais, sejam recompensas espirituais. Quem faz trabalho voluntário em organizações filantrópicas para obter recompensas espirituais está ainda focado não na utilidade da tarefa, mas naquilo que ela vai ganhar. Isso significa o quê? Qual é o sentimento que se chama isso? Não, barganha é o processo. Que sentimento que é esse que a pessoa está focada no interesse pessoal? Egoísmo, gente. Esse é o egoísmo. O egoísmo, a pessoa está focada no interesse pessoal. E o profundo desinteresse pessoal, qual é? Qual é o sentimento que está focado no profundo sentimento, no profundo desinteresse pessoal, que é a mais meritória de todas as virtudes? Alguém lembra? A caridade. Nós estudamos isso quando falamos do orgulho e do egoísmo. Se o trabalho, mesmo forçado, pode gerar com o tempo o prazer da pessoa, se ela fizer um esforço de buscar um sentido daquele trabalho, sim. No livro Fora da Caridade, na nossa salvação, nós refletimos isso. De pessoas, como um estudo de caso, de pessoas que acham que de tanto fazer, vai passar a sentir prazer. O que nós temos observado no movimento espírita, que as pessoas vão ficando cada vez mais amargas e azedas com isso, sentindo raiva do trabalho que estão fazendo. Na prática é assim. Só funciona no sentido da pessoa, com o tempo, realmente se sensibilizar, se ela trouxer para dentro da vida dela. Se ela trouxer, fazer reflexões nesse nível, na vertical. Porque enquanto ela estiver focada na barganha com Deus, de obter recompensas, ela vai ficar no movimento angustiante, inclusive. Vejamos agora a questão 680. Não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Existem pessoas que não têm outra opção a não ser ficar inútil? Para entender essa pergunta é preciso ir lá no conceito de trabalho. O que é trabalho? Toda e qualquer ocupação útil. Então, uma pessoa paralítica dentro de no fundo de uma cama, sem mexer um músculo, pode trabalhar? Um grande exemplo no movimento espírita é o Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça só mexia a boca. E o fato dele só mexer a boca fazia com que ele fazia palestras muito significativas. Ele só, do ponto de vista muscular, mexia só a boca. Mas a mente, o cérebro, trabalhava muito. Então, só é inútil aquele que deseja ser inútil. É exatamente isso que a resposta vai nos trazer. Deus é justo. E, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, o que os benfeitores disseram aqui? O que significa Deus condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência? Deus condena as pessoas? O que condena?
a própria consciência da pessoa, cedo ou tarde, vai cobrar aquilo que ela fez da vida dela. Se ela se tornou inútil simplesmente porque não quis desenvolver a operosidade, e a operosidade não depende de condições materiais, depende do espírito tomar consciência e querer agir de forma operosa, né? Se ele for, do ponto de vista material, ele pode viver com o trabalho dos outros. E do ponto de vista espiritual? Não tem gente que vive hoje, principalmente no nosso país, com o trabalho dos outros? Com as benesses que tem todas as do governo e instituições várias? Agora, o que acontece para essas pessoas do ponto de vista vertical do trabalho? Se no nível horizontal ela está obtendo com o trabalho dos outros. Vejamos que na lei do trabalho nós vamos ver o quanto o assistencialismo é prejudicial ao espírito imortal. Analisando essa questão do ponto de vista da lei do trabalho e daquele gráfico que nós acabamos de ver, da função vertical e da função horizontal, o que acontece com as pessoas que têm os seus meios de subsistência com o trabalho dos outros? Elas vão viver? Vão. Mas do ponto de vista vertical, elas vão ficar anuladas do ponto de vista vertical, do desenvolvimento da inteligência. Então, qualquer postura assistencialista, seja governamental, seja no movimento espírita ou qualquer outra instituição, é algo contrário às leis divinas, contrário à lei do trabalho, porque isso faz com que a pessoa se torne inútil, e isso, do ponto de vista espiritual, passa a ser um peso para o espírito. Por isso que a resposta finaliza: ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Se a pessoa, as faculdades dela são poucas, a consciência dela vai exigir muito? Ou vai pedir dela de acordo com as suas possibilidades? A consciência, como é o divino em nós, ela pede da pessoa, aquilo que é das suas possibilidades. Agora, se ela age aquém das possibilidades, consciencialmente, isso é um problema. É ou não? É um problema que faz com que a pessoa, ela própria se condena cedo ou tarde. Vamos ver a questão 643, que Kardec coloca como referência na 680. 643, isso que significa estudo sistêmico, viu gente? O próprio Kardec coloca isso de forma sistêmica. Quando ele coloca entre parênteses um número no final de uma pergunta, é porque sistemicamente aquela pergunta anterior tem alguma coisa a ver com essa que acabou de ser estudada. Então vejamos a questão 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Vejamos que a pergunta já dá a ideia de que o trabalho é muito mais do que simplesmente questões materiais. Então existe alguém que não possa fazer o bem? Em qualquer posição que esteja? Não existe. Vamos ver. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então vejamos o alcance dessa resposta, né? Não há quem não possa fazer o bem.
Só a pessoa que está mergulhada no egoísmo que diz que não é possível fazer nada. Eu me recordo, ao ler essa resposta, me recordo de um filme da vida de Madre Teresa de Calcutá, que uma pessoa se candidatou a ser voluntária da obra da Madre Teresa. E essa pessoa desenvolveu uma esclerose múltipla, que é uma doença que faz com que a pessoa fique paralisada. E aí ela, ao desenvolver a doença, falou que ela estava inútil, não poderia mais fazer, porque as atividades que ela gostaria de fazer era lá na Índia. E o que a Madre Teresa fez? Como um espírito superior encarnado, simplesmente não, de forma nenhuma. Você vai poder ser útil, sim. E colocou para fazer uma corrente de orações para as pessoas necessitadas pelo mundo afora. Então essa pessoa começou a fazer grupos de orações para pessoas necessitadas. Então vejamos, uma pessoa com uma paralisia que poderia se recolher, era uma suíça, que poderia se recolher na ociosidade, mas que ficou trabalhando com aquilo que era possível para ela, o pensamento, a mente, né? Então é o que os benfeitores colocam, só aquele que está cego pelo egoísmo, que não acha oportunidade de praticar o bem, né? Porque não é simplesmente a caridade do dar coisas, ou caridade de você agir para o outro, mas em ser útil na medida do possível. E se trabalha toda e qualquer ocupação útil, orar é trabalho, gente? Sim. Então orar é trabalho por nós e pelos outros. Nós podemos orar pelas pessoas e estamos trabalhando orando. É claro que não precisa ficar orando o dia inteiro, né? Porque não é quantidade de preces. Mas quando nós oramos por nós e pelas pessoas que sabemos que estão em necessidade, estamos sim trabalhando. Qual é o nível de trabalho que um espírito que está numa expiação por uma debilidade mental, por uma questão física impossibilitada de se locomover em qualquer questão? Nós vimos isso quando nós tratamos do assunto, quando estudamos aquele caso do idiota aqui. Lembram? Que é um espírito que estava numa idiotia e que Kardec evoca esse espírito. Esse espírito trabalhava, vocês lembram que ele falou para Kardec? Ele falou para Kardec que apenas no corpo ele estava impossibilitado de agir, mas que em espírito ele sabia tudo o que estava acontecendo, ele tinha a noção da encarnação anterior que possibilitou aquela expiação, ele tinha sido um libertino no passado, usou mal a sua inteligência e renasceu naquela situação, e trabalhou enquanto espírito limitado no corpo, a sua resignação. Isso é trabalho, Luiz? Esse é o trabalho mais significativo que o espírito pode fazer. Ele pode se recusar a esse trabalho? Também pode. Ele pode estar na idiotia, profundamente revoltado por estar naquela situação. Ou trabalhando profundamente a resignação naquela situação, como é o caso desse espírito evocado por Kardec. Então vejamos que o espírito sempre pode ser útil, mesmo que essa utilidade seja apenas para ele. Claro que ele não vai ser útil à coletividade, porque ele abusou da inteligência e feriu a coletividade. Agora ele está sendo convidado a aprender mergulhado dentro dele. É o caso de todos que estão lá na fundação, todos estão nessa mesma condição. Agora, todos estão sendo convidados a trabalhar o seu interior. Se vão trabalhar ou não, é por conta de cada um. A questão dos familiares dessas pessoas são os cúmplices do passado que são convidados a expiar juntos. Quando no abandono,
Porque muitos abandonam, como aqueles que tem lá no Lar Espírita Monteiro Lobato, né? Mas os que não são abandonados são os cúmplices que estão também trabalhando para serem úteis. Vamos ver agora a questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? É o dever dos filhos trabalharem para seus pais idosos que não têm meios de subsistência? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então vejamos, se os pais têm o dever de trabalhar pelos filhos pequenos que estão em crescimento, os filhos, quando chegam na vida adulta, quando os pais já não conseguem trabalhar, têm o dever de retribuir aos pais aquilo que os pais fizeram. Mas que muitas vezes não acontece, como diz a resposta. Há o abandono, seja o abandono efetivo, né, em asilos, ou mesmo abandono disfarçado dentro de casa, muitas vezes. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Existe lei do trabalho? Existe lei do repouso? E existe. Vejamos a resposta. Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Vejamos o alcance desta resposta, muito significativa. O repouso é uma lei, assim como existe a lei do trabalho, existe a lei do repouso. Para que serve o repouso? Nós estamos vendo aqui duas funções do repouso. É o óbvio. O corpo está cansado, vai reparar as forças do corpo. E a outra função? Não é tão óbvia assim. O que eles quiseram dizer quando falam que é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência a fim de que se eleve acima da matéria? Vejamos o alcance dessa frase, gente. É muito significativa. Porque tem gente que abomina o repouso. Não tem as pessoas martas da vida? Do encontro terapêutico de Jesus com Maria e Marta. A pessoa só vai para o repouso quando está quase sendo prostrada. E aí ela entra no repouso já para dormir quase que em estado de coma. Não tem gente assim? Tem muita gente assim, que são as pessoas martas. A pessoa marta que está sempre fazendo, e o fazer é material. E se incomodam com as pessoas do tipo Maria, que tem um movimento mais de contemplação. No encontro terapêutico de Jesus com Maria e Marta mostra bem os tipos de pessoas. A Maria estava em contemplação e Marta foi lá, ralhou com Jesus, admoestou Jesus, pediu para que Jesus passasse um pito, né, ou desse um tom hoje modernamente é um tom, desse um tom na Maria para que ela fosse fazer as coisas que ela estava fazendo. O que significa isso? Das pessoas desses dois perfis, perfil Maria, perfil Marta, e tem a ver com essa resposta aqui. As pessoas de perfil Marta só vão para o repouso para reparar as forças do corpo. As pessoas com perfil Maria, apesar de trabalharem e também utilizarem do repouso para as forças do corpo, usam do repouso para a liberdade, dar mais liberdade à inteligência,
a fim de que se eleve acima da matéria. Que tipo de trabalho é esse que os benfeitores estão falando aqui? É possível trabalhar no repouso? Sim. Se você está cansado e faz uma meditação, você repousa durante a meditação? Se você está cansado e você pega um livro edificante que lhe acerena a mente, mesmo que o trabalho for intelectual e você está com a mente cansada, se você pega um livro edificante, você está em repouso lendo aquele livro? Então vejamos que é o repouso que o Espírito faz com que ele esteja operoso dentro de uma visão útil de trabalho, mas ao mesmo tempo a mente e o corpo descansando. Porque repouso é a mesma coisa que ociosidade? Não. Repouso pode significar mudança de atividade. Nós estamos repousando aqui? Hã? Vocês que estão sentadinhos aí estão, né? Com certeza. Eu não estou muito, não. Que 1h30 em pé não é repouso. Mas para quem está sentado aí, como vocês, é o repouso. Porque é algo que relaxa, mas ao mesmo tempo, o que acontece com o espírito? Quando nós estamos estudando reflexivamente, como nós estamos fazendo, estamos trabalhando, mas o corpo repousando da atividade. Nós podemos ter trabalhado 8 horas ou até mais durante o dia, mas estamos aqui numa situação que é repousante em si mesma, mas não é ociosa, a fim de que o espírito se eleve acima da matéria. Então vejamos que quando o espírito está numa situação de intelecto moral mais avançada, o que vai ser o repouso para esse espírito? Trabalho. O trabalho útil. Porque desdobrado do corpo, nós podemos continuar do trabalho? O trabalho do aprimoramento, a fim de que o espírito se eleve? Sim. Porque na dimensão espiritual nós podemos trabalhar em muito. Só que o corpo está repousando. Ele não precisa, o espírito nessas condições não precisa de repousar. Porque é o corpo que tem necessidades materiais. Vejamos que a lei do repouso, ela não tem nada a ver com a ociosidade. E muita gente confunde repouso com ociosidade. Eu não quero fazer nada, ficar lá. E fica, por exemplo, quem detesta o trabalho, de sexta à noite até segunda de manhã, é ociosidade. O trabalho útil, o trabalho da inteligência, o trabalho nesse nível, a pessoa nem cogita. Já aqueles que já estão no processo de aperfeiçoamento intelecto moral, ele vai utilizar para dar mais liberdade à inteligência. Ficou claro, gente? Faz sentido isso? Vejamos o significado dessa resposta. Quando nós abusamos das nossas forças no sentido da operosidade, nós estamos tolhendo a inteligência? Vejamos, é possível abusar da operosidade? Operosidade é virtude. Operosidade está ligada ao trabalho útil. Trabalho útil nunca vai ser um processo de abuso. Se é abuso, já não é trabalho útil. Existe o que é operosidade daquilo do fazer coisas sem sentido, que em bom cuiabanês chama-se fazeção. Fazeção de coisas, em bom cuiabanês, né? Que é, para quem não é de Cuiabá, fazer sem sentido, ou fazeção de coisas. Isso não é operosidade. Nisso a pessoa abusa, e é claro que ela fica escravizada às questões das próprias forças, do abusar das forças, que tem a ver com a questão próxima agora aqui, ó. 683, qual o limite do trabalho? Qual que é o limite? O das forças. Nós somos convidados a trabalhar no limite das forças, não é o que diz a questão 642? O das forças
Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Olha o alcance dessa resposta também. O que Deus deixa inteiramente livre o homem? Quem é que sabe as forças que tem? O outro ou nós mesmos? Nós mesmos. Somente nós, a nossa consciência, pode dizer que nós estamos trabalhando no limite das forças ou não. É a própria consciência que sabe disso. Por isso Deus deixa inteiramente livre o homem nessas condições. É nossa liberdade de escolha nesse sentido. Questão 684. Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? Aqueles que põem as pessoas subalternas a ela para trabalhar mais do que as forças. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, qualquer excesso de trabalho que nós infringimos a alguém, nós estamos infringindo que lei, especificamente? Que ele fala aqui. Qual lei? Lei de amor, justiça e caridade, principalmente. 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Para concluir a nossa... Tem? Sim. Que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Se ele está idoso e não tem mais forças para trabalhar, né? Mas de que trabalho o Kardec está falando aqui? O trabalho material, porque o trabalho voluntário, mesmo, por exemplo, mesmo um trabalho de orar pelas pessoas, ele pode fazer? Pode. Né? Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E aí? Não pode mais? Vejamos. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Então, no caso, tem a ver com aquela questão anterior. Os filhos trabalham pelos pais. Se não houver filhos para trabalhar, a sociedade provê para os velhos. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Neste encontro, refletimos sobre o trabalho profissional, o trabalho voluntário e o repouso. Como você se sente lidando com essas três questões em sua vida? Você tem usado bem o tempo entre essas três atividades de forma equilibrada, dosando bem o seu tempo entre o trabalho profissional, o trabalho voluntário e o repouso, para que o espírito possa estar mais livre consciencialmente? Como são essas questões atinentes ao trabalho na sua vida? Você tem trabalhado de forma útil, no limite das suas forças, como espírito imortal, consciente,
das leis divinas na sua vida? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se, cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.